Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Debate do Dia pela O Dia TV, programa especial criado para discutir as eleições de 2022, mas não só discutir com os candidatos, mas também discutir com convidados especiais, processo eleitoral. E hoje comigo, olha, João Magalhães, depois de longas férias, o João está de volta conosco. João, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Nós fechamos o primeiro ciclo, com a volta do João abrimos um segundo ciclo já. E agora, João, praticamente na campanha eleitoral, né? É verdade, Douglas. Boa noite para você, boa noite a todos. É uma honra estar participando de volta aqui do Debate do Dia, um espaço que, sem dúvida nenhuma, a gente deve levar ao telespectador uma espécie de confronto de ideias, na medida em que a gente traz aqui pré-candidatos, agora candidatos, já que a gente entra na nova fase do calendário eleitoral, mas não só candidatos, não só representantes de partidos, especialistas, advogados eleitorais, jornalistas, enfim, pesquisadores, todo mundo envolvido nesse processo democrático que é as eleições de 2022, que ocorrerá dia 2 de outubro. Então, até lá, a gente tem muito debate para participar. E hoje vamos conversar com o médico Wallace Miranda, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Vamos receber também a professora Marta Alencar, que é doutoranda em comunicação, tem mestrado também em comunicação, e ela é criadora do COAR, não é isso, professora? Eu sempre confundo o nome, mas é uma agência de checagem de notícia. Aliás, checagem de notícias hoje se tornou uma atividade tão essencial obrigatória, quanto o próprio jornalismo, porque o que existe de desinformação, o que existe de notícia falsa. E nós vamos conversar. Professora, boa noite, obrigado pela presença. A professora já esteve conosco no Jornal Dia News, vai vir mais vezes nos ajudar nessa cobertura aqui pelo Sistema Dia de Comunicação. Professora, antes de entrar efetivamente no tema fake news, eu queria perguntar à senhora que uma profissional que está bem próximo das redes sociais. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas confundem redes sociais com veículos de comunicação. Muito embora, para efeito de fiscalização, o Tribunal Superior Eleitoral considere rede social nesta eleição como veículo de comunicação, mas tecnicamente não é. A rede social não é veículo de comunicação, é meio de comunicação, mas não é veículo de comunicação na essência do significado mesmo do termo. Então, por exemplo, as redes sociais do sistema O Dia de Comunicação, elas representam uma espécie de extensão do sistema O Dia de Comunicação, anexos do sistema O Dia de Comunicação. Elas não são o sistema O Dia de Comunicação. O sistema O Dia de Comunicação são os veículos. FM O Dia TV, Portal O Dia, Jornal O Dia. Mas, feito esse esclarecimento, eu queria perguntar à senhora o seguinte. As redes sociais, quando surgiram, aí eu acho que é importante para a gente entrar nas fake news. Quando elas surgiram, elas deram voz a todo mundo. Qualquer pessoa que... Por exemplo, Facebook, você vai lá, se registra, bom, tem uma conta, fala o que quer. Claro, dentro do que eles chamam padrões da comunidade, do que é possível e impossível de se publicar, mas todo mundo faz o que quer. Essa liberdade, a população estava, professora, preparada para essa liberdade, ou seja, para essa liberdade, digamos, total e restrita. Você, de repente, não tinha interação nenhuma com o veículo de comunicação. Agora você se tornou uma espécie de veículo de comunicação. A senhora acha que aí é que foi o problema? Obrigada, Douglas. Obrigada, João, pelo espaço aqui no programa. Eu acredito, assim, que as redes sociais, elas podem ser usadas tanto de forma positiva como de forma negativa, depende do usuário. Não é que a plataforma em si, né, as redes sociais, sejam ruins, né? É o propósito de quem a utiliza que, de certa forma, pode acabar... Só para acrescentar, assim, exatamente o propósito. Por exemplo, alguém que não tem uma formação ou não tem uma consciência de limite, aproveitou essa liberdade para sair, digamos, aí sendo um franco atirador, formando uma espécie de milícias digitais. Aí, nesse aspecto, a rede social abriu realmente essa possibilidade, né? No sentido da questão da velocidade, né? Na questão desse impacto, né? Talvez as redes sociais, por exemplo, porque como eu acompanho muito essa questão histórica sobre as fake news, existem séculos passados, né? Que já existiu, por exemplo, cartas, às vezes paródias, contos falsos que eram distribuídos até mesmo por historiadores ou então opositores políticos para justamente difamar
ou, por exemplo, um rei, ou difamar uma determinada pessoa pública naquela questão histórica, por exemplo, Roma Antiga, Grécia Antiga, Egito, e o que é que a gente observa hoje, né? Ou seja, já existia fake news há muito tempo atrás. Uma outra modalidade, né? Sim, só que ela ganha uma certa notoriedade, as fake news, principalmente nas eleições, né, nos processos eleitorais nos últimos anos, porque as redes sociais, elas têm esse fator, que é a questão da velocidade. A gente não consegue acompanhar tudo. Quem é que consegue acompanhar tudo de informação? O volume de informações, a questão da instantaneidade, ou seja, as pessoas recebem aqui, nós mesmos que somos jornalistas, recebemos uma informação e às vezes naquela correria a gente não tem tempo para checar tudo, né? Por isso a importância até do papel dos checadores nesse processo. Então, assim, a instantaneidade, a velocidade, o volume das informações que circulam nas redes sociais, sem dúvida, são fatores que acabam afetando, né, de certa maneira, o sistema democrático, porque existe toda uma distribuição de informações falsas que é muito maior do que as informações verificadas. Só para a gente concluir, João, o seguinte, ou é impossível criar um mecanismo de controle, ou mecanismos de controle que evita essas fake news, a ponto de, se isso acontecer, termina se tornando até uma censura. Quer dizer, é impossível se criar esses mecanismos, né? Quer dizer, a própria ferramenta não tem como, né? É porque, de certa forma, existe uma questão da liberdade de expressão, né? As pessoas, por exemplo, podem não concordar com o partido que você vota, ou não concordar com a sua opinião, por exemplo, se você falar sobre uma determinada notícia. Por mais, por exemplo, que você, Douglas, o João também, fale, por exemplo, a informação é baseada num fato, numa verdade factual, tem gente que não acredita mesmo. Então, ali é uma opinião da pessoa, ali também é uma questão ideológica, religiosa, cultural. O problema não está na ferramenta. Não está na ferramenta. Então, assim, eu acho que essa questão do controle, até na questão jurídica, né, da parte do direito, que a gente acompanha também isso, seria muito uma forma de censura, como você mencionou, porque aí a gente referia um princípio da liberdade de expressão. Então, assim, existe sim, né, uma forma, por exemplo, das plataformas, juntamente com as agências de checagem no Brasil e no mundo, em que elas falam assim, ó, determinado conteúdo é falso, né, conforme checagem baseada em fatos jornalísticos, né, que a gente segue certos princípios. Mas se você quiser clicar, você clica. Já existe até a questão do selo, né? Quer dizer, por exemplo, se você posta alguma coisa, qualquer notícia, mesmo verdadeira, sobre Covid-19, já vem aquele selo dizendo mais informações sobre Covid-19, acesso à central, então já tem alguns alertas. Quer dizer, a evolução é uma evolução lenta, até porque até as próprias plataformas também estão aprendendo com esse processo. Por exemplo, a gente tem visto o aumento da varíola dos macacos no Brasil, certo? E aí aconteceu que em determinados estados e até em outros países, pessoas estavam começando a matar macacos porque achavam que era o macaco. Ou seja, são pessoas muito leigas que não procuram a informação para saber como é que surge a doença, quais são os fatores que contribuem para a doença, e já começa a achar por causa de boatos e tudo. A gente, por exemplo, e mesmo em relação à pandemia de Covid-19, eu tenho certeza que vocês lembram muito bem, e o telespectador, por exemplo, quantas boatos, desinformações sobre as vacinas, sobre o potencial das vacinas, sobre a questão do vírus ter sido criado no laboratório, e aí vocês imaginam isso nas eleições. É muito mais complexo. A gripe espanhola, a própria gripe espanhola, a grande da Espanha, quer dizer, começa por aí, então tem muita... João. As fake news, como você mesmo tem observado, elas passaram por um processo de profissionalização muito grande. Antigamente elas ocorriam de outras formas, hoje a gente vê aparentemente um mecanismo meio que industrializado, meio que fabricado. E aí entra a questão das tecnologias, entra também a própria questão da utilização das redes sociais para a proliferação de um conteúdo falso com algum interesse, seja ele político ou financeiro, porque de fato hoje é perceptível que há uma certa cadeia de produção das notícias falsas. Né? Não é uma notícia que é uma aberração, muitas vezes são conteúdos dentro de uma estética muito bem elaborada, um conteúdo que inclusive utiliza a própria linguagem jornalística, muitas vezes textos bem preparados, mas que na verdade é uma notícia falsa. Então, como é que você tem observado, como pesquisadora, como é que você tem estudado essa questão exatamente da profissionalização das fake news, porque aí entra muita gente, claro, que não é muito esclarecida, mas é um material tão bem elaborado, muitas vezes, que engana qualquer pessoa. Agora eu acho de fato uma indústria. Agora, eu acho, inclusive, na criação dessas fake news, com a participação de jornalistas. Sim, né? Exatamente. Como é que você tem acompanhado a evolução desse processo, que eu diria, de uma profissionalização
das fake news? É como você mencionou, né, João? Existe realmente uma indústria, inclusive eu citei isso na minha pesquisa de mestrado, eu tenho trabalhado isso em artigos, né, científicos, no doutorado, justamente mostrando que existe uma comercialização de desinformações que segue um caráter aí econômico, mas também político, né? Existe um teor econômico, no sentido assim, que quem produz quer lucrar, porque existe a questão dos clickbaits, ou seja, às vezes a pessoa divulga uma informação sensacionalista, não que ela esteja assim, com a intenção de certa forma, espalhar uma fake news, mas ela quer inventar uma história para ganhar lucro com isso. Porque existe a fake news, como a gente acompanha muito nas eleições, no processo eleitoral, Sim. que é para difamar um opositor, né? A gente sabe disso. Tem aquele objetivo, existe aquela né? fake news que é no sentido mais econômico mesmo. Então, existe toda uma... Viralizar. Existem empresas, existem pessoas, perfis, né? Trolls, bots, ou seja, os robôs, que são adotados, né, justamente nesse processo dessa indústria para criar essas desinformações, inclusive boatos, que eu falei que é o que a gente faz o processo de checar e chamar de debug, né? A gente checa boatos, ou seja, sem fontes oficiais. E o que eles mais criam, além da questão da narrativa jornalística, porque às vezes eles usam até um lead, né? O primeiro parágrafo, Sim. constrói ali citando uma fonte, às vezes pode até usar o seu nome, Douglas, dizendo assim, Douglas tal, não sei o quê, João não sei o quê, citou a informação, e às vezes está usando o seu nome por você ser uma fonte verídica, vocês serem uma fonte verídica, são jornalistas, são conhecidos no mercado, e aí, para justamente deturpar uma informação usando o nome de vocês. É o que a gente também acompanha. Às vezes, só um detalhe, professora, às vezes acontece também de tirar uma frase de contexto. Ou a frase que foi colocada há 3 anos, há 4 anos, uma outra situação trazer para a atual. Isso. Essas desinformações, inclusive, tem um jornalista aqui, que é de uma outra emissora, que ele é muito vítima disso, porque tem uma desinformação que desde 2018, eu acho que vocês devem acompanhar, sabe quem que sempre é descontextualizada, né? Usa um trecho, né? Acho que você já sabe qual é. E aí usam um trecho, aí tentam, de certa forma, dizer que ele falou aquilo. Porque no áudio não se refere ao ano. Isso. E aí o que acontece? A gente já checou isso várias vezes, mas como existem pessoas que às vezes não acompanharam naquele ano e está voltando a circular, né, que eu chamo até de desinformação cíclica, como se a desinformação o tempo todo ela circulasse de anos anteriores e volta, né? Ou seja, existe essa questão do contexto, mas às vezes as pessoas que estão lendo pensam que está acontecendo no presente. E aí a gente tenta falar, ó, essa informação a gente já checou e ela realmente está circulando novamente, mas ela não condiz com aquela situação. Quer dizer, você pode dizer, olha, a informação se refere a uma determinada pessoa, ela disse que realmente disse aquilo, mas aquilo dentro de um contexto e há 4 anos, há 5 anos, quer dizer... Agora, a fake news, ela é acreditada quanto mais ela aparecer com a realidade. Sim. Né? Quanto mais ela tiver elementos da realidade. Muitas vezes até, professor, não sei se a senhora concorda, muitas vezes até a fake news, ela tem ali mais de 50% de verdade. É uma linha tênue. Exatamente, ela vai... Mas aí ela inclui o objetivo, que é atacar um determinado candidato, ferir um determinado candidato em um aspecto específico, ela faz tudo de forma verídica, mas inclui aquele... E aí passa como verdade. Aquele 1% né? venenoso. Venenoso, né? Pronto. Né? Inclusive, eu estava no 17º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo com os checadores da França. E aí a gente conversou muito sobre isso lá na discussão em São Paulo, que é por que as desinformações elas ganham tanta notoriedade do que uma informação jornalística. Porque a gente sabe o processo de checagem, o processo de levar uma verdade factual, ou seja, de ter um compromisso com a sociedade, principalmente agora no processo eleitoral, das pessoas saberem os discursos, mas também conferir se aquele discurso, aquela promessa condiz com a determinada realidade. Por que as pessoas de fato acreditam? Porque o sensacionalismo atrai mais. Sabe? Essa questão por exemplo, de você falar um boato, por exemplo, o João foi preso porque não sei o quê. As pessoas, o João, do dia, foi preso. Aí usam a imagem do João, por exemplo, lá no trânsito, que foi preso porque ele bateu o carro, mas não era o João, mas muita gente vai acreditar naquilo, porque foi divulgado como se fosse a imagem dele do lado. E eu ia falar outro detalhe, o que mais me preocupa nesse processo eleitoral, e vários checadores no mundo, é o deepfake.
Ou seja, é a imagem que é virtual, que é utilizada a sua imagem, ou a imagem de qualquer pessoa, e ali eles tentam manipular numa edição de vídeo, e aí parece que a pessoa está falando aquilo e não é ela que está falando, ou seja, usam o seu rosto para tentar manipular, e é um processo muito complicado, porque nem todos os checadores têm essas ferramentas para checar. Então, existe essa estrutura também para checar, né? Tem que porque ter e é muito caro. Então, assim, a gente vê que existe uma indústria muito poderosa para o mal, para as fake news, infelizmente. E para a verdade factual, a gente tem um processo que é um pouco mais lento, nem não dá para checar tudo, e ainda tem a questão de que nem todos têm ferramentas. A professora falou da história do rosto, né? Sim. O que eu tenho recebido com muita frequência, não sei se isso acontece com vocês, eu tenho recebido com muita frequência o seguinte, normalmente é link de vídeo. Então aí tem sempre luto, nome luto bem grande. Aí tem a imagem de um jornalista muito conhecido, seja de uma emissora, seja de outra, um artista do lado, ou uma pessoa chorando. Aí, normalmente, a mensagem segue o mesmo padrão. Notícia acabou de chegar. Tristeza na casa. João Magalhães anunciou. Mais ou menos esse padrão. Pronto, todo mundo vai clicar. Verdade. Aí você clica e não é absolutamente nada daquilo. Não tem nada a ver. Isso está acontecendo muito, acho que se encaixa bem nessa, usar a imagem da... Os clickbaits, né? Justamente essa questão de atrair a atenção do público a partir de imagem ou mesmo links, ou com um título sensacionalista para justamente atrair. Por exemplo, o Silvio Santos já mataram ele várias vezes, o Silvio Santos ainda está vivo. E a gente tentaram me matar uma vez, não, tentaram matar não, me mataram, né? Isso faz muito tempo, eu sou de Castelo do Piauí, né? Quer dizer, de lá. Moro mais de 25 anos em Teresina, mas me disseram que eu havia morrido numa viagem a Castelo do Piauí. Chegou lá a notícia que eu tinha morrido num acidente. Absolutamente nada, né? Quer dizer, isso aí inclusive, no âmbito nacional, alguns sites que eles são conhecidos como o terror dos famosos, né? Porque normalmente eles utilizam versões muito parecidas com a realidade. Sim. E quando você clica lá, na verdade, a manchete está completamente distorcida, embora tenha aquela história dos 50% seja verdade, 50% do conteúdo é mentira. Mas a minha questão, Marta, professora Marta, porque a gente também está falando de uma questão econômica, né? Como você disse, tem fake news que, para serem produzidas, são dentro de um ambiente muito caro, né? Essas edições mesmo, quase perfeitas, elas demandam programas quanto mais sofisticadas, exatamente, feitas em laboratórios, enfim, produtoras, inclusive. Agora, a grande questão é que a gente tem, na verdade, esse conteúdo dentro de plataformas multinacionais que são bilionárias, né? Por exemplo, o próprio Google, outras ferramentas, outras empresas, enfim, que possuem bilhões e mais bilhões de recursos e, de fato, obviamente que o público, nesse caso, é um consumidor dessas ferramentas. Obviamente que eu, você, o Douglas, qualquer cidadão, o nosso telespectador, quando ele entra na internet, ele vira um consumidor. E aí ele vai consumindo, e há muitas empresas que faturam e faturam muito, faturam orçamentos bilionários, né, com a presença das pessoas na internet, com o mundo virtual. Aí vem o questionamento. Essas grandes empresas, de certa forma, poderiam ou devem ser cobradas, de repente, pela legislação, por alguma regulamentação, a também investir em recursos nesse tipo de checagem? Afinal de contas, como você disse, é uma área do jornalismo que demanda também investimentos, que demandam formação, que demandam, assim como existem as grandes redações de jornais, certamente é necessário que existam grandes redações de agências de checagem. Até que ponto a gente já tem uma legislação nesse sentido que pelo menos pressione essas grandes empresas a investirem uma pequena parte do seu orçamento nesse tipo de checagem de informação? Afinal de contas, se a gente for ver o orçamento dessas grandes, né, as grandes empresas de tecnologia, são bilhões e mais bilhões de reais. Se uma destinasse 0,5%, 0,2% desse recurso para uma espécie de jornalismo profissional, certamente a gente teria mais condições também de combater as fake news, né, Marta? Sim, essa pergunta é muito boa, porque eu lembrei, assim, tem toda uma questão histórica também, né? Eu ia até explicar por que as Big Techs, o Facebook e o Google, ganham tanto dinheiro, por causa da publicidade. O jornalismo,
hoje em dia, enfrenta uma crise em relação à questão da publicidade e da queda dos anunciantes, né? E aí o Facebook e o Google ganharam muito com isso, porque houve uma diminuição da questão do alcance orgânico, ou seja, aquele conteúdo que você divulga, que eu divulgo, que a gente divulga nas redes sociais, que a gente compartilha uma opinião, uma foto, uma viagem, por exemplo, você que estava de férias, João, e ali você interage com seus amigos, com as pessoas que acompanham o seu trabalho, que admiram, e aí ali compartilham, curtem, comentam, mas aí o que aconteceu? As plataformas estavam dando mais visualização a conteúdos falsos, né? Por quê? Porque, de certa maneira, quem estava com a intenção de divulgar informação falsa patrocinava aquilo dentro do Facebook e do Google. E o que aconteceu? Desde a questão das eleições de 2016, né, a União Europeia, né, com as suas leis, tem exigido a Meta a adotar medidas em relação à questão de gerenciar melhor os seus conteúdos, não no sentido de um controle, né, não na questão de, por exemplo, impedir as pessoas de ter liberdade de expressão, mas de exigir que a Meta, que no caso o Facebook agora se chama Meta no sentido de empresa, né, por isso que eu estou falando em Big Techs, empresa de tecnologia, por exemplo, a adotar medidas de maior controle em relação a essa questão de informações falsas, principalmente de anúncios falsos, assim como o Google. O que no Brasil tem sido discutido, que ainda não está, de certa forma, concreto, em relação à questão das PL, das fake news, né? A gente vê que está tendo uma discussão na Câmara, Senado, e vai e volta, porque toda hora há uma mudança, né, do texto. Infelizmente, aí está caminhando, está caminhando. E as plataformas, de certa forma, estão criticando o texto atual da PL das fake news. No que sentido elas estão criticando? Por exemplo, porque existe uma exigência que existe lá nesse projeto de lei, que, por exemplo, se o jornalista se sentir prejudicado, por exemplo, pela falta de alcance, o Google, a Meta vai ter que pagar, né? E aí, por exemplo, se ele começar a pagar todas as empresas, eles estão começando a criticar nesse sentido, né? Mas existe... A senhora falou da história só do orgânico, quer dizer, a gente observa que se há uma queda de anunciantes, eles têm que compensar essa queda de outra forma. Sim. Então, quer dizer, você diminui o alcance orgânico, mesmo sendo uma fonte confiável, você sendo um produtor de conteúdo que é muito seguido, você diminui a distribuição orgânica para incentivar o anúncio pago, o conteúdo pago. E foi o que aconteceu, né, Douglas? Por exemplo, lá em 2014, aí 2016, com as eleições, né, nos Estados Unidos de Trump, que Trump falou muitas fake news, né, no processo eleitoral em 2016, até depois também, né, fez todo uma guerrilha de fake news nos Estados Unidos, a gente sabe disso, acompanhou isso, e assim, por exemplo, o Facebook, a Meta, né, começou a adotar medidas justamente por causa de todo esse mal-estar, porque a gente sabe que o Facebook deu dados de milhões de usuários para uma empresa, né, que justamente estava analisando o comportamento dos eleitores e acabou favorecendo as eleições nos Estados Unidos em relação ao Trump. Aí, o que eu quero dizer, porque eu falo dessa contextualização para o telespectador entender melhor, né, é porque depois de toda essa questão dessa crítica em relação tanto ao posicionamento da Meta como do Google, elas começaram a fazer parceria com empresas, né, de jornalismo, com a agência de checagem. A Coar mesmo, que é o projeto que eu tenho, foi selecionado este ano entre 80 projetos no Brasil. A gente foi o único do Piauí e se eu não me engano, só apenas os 2 do Nordeste, ou seja, é uma vitória para a Coar. E a gente foi selecionado pela Aceleração à Transformação Digital, com apoio da Meta, da Abrage e da International Center for Journalism nos Estados Unidos, para ajudar a combater as fake news no Nordeste. Então, a gente já está fazendo esse processo, nós somos pagos para isso, então, assim, a gente não está também sendo... voluntários nesse processo, a gente é pago, existe todo um edital, mas é justamente porque elas foram prejudicadas, no sentido assim, a marca acabou sendo atrelada à questão da desinformação, né? Tanto o Facebook como o Google, e agora eles estão apoiando a questão do prejuízo, o jornalismo. Porque, de certa maneira, se eles fomentam o discurso de ódio nas suas plataformas, se eles fomentam a desinformação nas suas plataformas, e também a homofobia, a questão a empresa que é séria, por exemplo, eu não vou, por exemplo, permitir que a Meta coloque
o banner da minha empresa nessa página que fomenta a homofobia, que fomenta isso, tem todo esse contexto. Até porque se você se sentir prejudicado, você pode acessar lá e informar. A própria plataforma, você pode denunciar um conteúdo que, por exemplo, fere o seu princípio. Por exemplo, um dia desses, eu recebi no meu Twitter, acredito que o produtor Renato acompanhou isso, que eu até publiquei no meu perfil pessoal, no Instagram, que um determinado, eu não vou falar qual lado do político que a pessoa estava, porque acho que todos vão entender, que ele começou a me difamar, me chamar de várias coisas, né? E aí eram termos pejorativos. Como as pessoas sabem que eu trabalho com isso, checagem, então de vez em quando ou eu recebo ameaça de mortes, ou eu recebo algum xingamento, né? É frequente, não é raro, não. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente denuncio. Mas a melhor coisa, por exemplo, quem trabalha jornalista e quem trabalha com checagem, o conselho que eu dou é justamente ter seu perfil privado devido a esses ataques. Bom, a gente vai discutir muito mais isso ao longo da campanha eleitoral. A professora Marta vai voltar para a gente discutir isso. E, na verdade, a gente está discutindo com mais intensidade agora em função, João, do período eleitoral, professora, mas isso essas dicas são importantes para a vida inteira, porque é um processo que não tem volta mais. Quer dizer, rede social, não há essa história, de desligar a internet. Eu não vou desligar a internet, não tem isso. Tem que estar presente. Então você vai ter uma série de modificações, de aperfeiçoamento ao longo do tempo. Agora, é preciso saber lidar com esses problemas, porque não é só também as redes sociais, não. Qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem problema, tem que saber lidar com isso, né? Professora, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Douglas, obrigada, João. E, como eu sempre falo, né? Na dúvida, não compartilhe, confira com o jornalismo, que o jornalismo tem credibilidade, sim. Obrigado. Falando nisso, a propaganda eleitoral na internet inicia a partir do dia 16 de agosto. E, segundo uma pesquisa do Senado Federal, mais de 40% dos eleitores já decidiram o voto pelo que viram nas redes sociais. Olha aí a reportagem que nós vamos mostrar a partir de agora com a jornalista Cíntia Moura. Celular, ninguém consegue desgrudar desse aparelho. Estamos cada vez mais conectados. É no trabalho, no lazer ou simplesmente para passar o tempo. Mas nesse ano de eleições, ele vai fazer uma grande diferença. Ao escolher seu candidato, você já levou em consideração as informações das redes sociais? Uma pesquisa feita pelo próprio Senado Federal revelou que 45% dos eleitores decidiram o voto com base no que viram na internet. E as mídias mais utilizadas são o WhatsApp, Facebook e o Instagram. E os candidatos já entenderam isso e estão apostando nessa nova forma de fazer divulgação de campanha. A procura tem sido tão grande que essa empresa que presta serviços de assessoria investiu em mídias digitais e fez treinamentos com a equipe para auxiliar os clientes. Até porque qualquer erro pode comprometer a imagem ou até mesmo a candidatura. Os candidatos eles têm usado mais as redes sociais, né? Porque eles podem se aproximar dos seus eleitores, eles podem interagir. Eles podem também investir verbas que antes eram usadas em mídias tradicionais, verbas mais altas. Eles podem, com um valor menor de investimento, impulsionar esses conteúdos e ter um alcance maior nas redes, né? Assim também ele pode conversar com seu público-alvo, entender como é que esse público se comporta, o que eles fazem, onde eles estão e direcionar essa comunicação para esse público. Outdoors, santinhos, panfletos, todas essas formas de divulgação eram febre em eleições anteriores. Mas e os profissionais que trabalhavam com esses materiais? Tiveram que se adaptar também. Tibério Hélio, que é fotógrafo há 18 anos, já fez muitas campanhas eleitorais, mas agora ele teve que se modernizar. Eu optei a trabalhar só as fotos para as agências, onde nós seguimos todo um brief que eles pedem e já passo todo o material para eles, conforme eles solicitam. A rede social tem um alcance muito maior, tem um custo-benefício relativamente mais barato que as mídias tradicionais e é um acesso para todos. Mas mesmo com tanta facilidade,
não é terra sem lei. O Tribunal Regional Eleitoral promete ser rigoroso nesse controle. Inclusive, candidatos, partidos e coligações devem ficar atentos à Lei de Proteção de Dados, que é uma novidade nas eleições de 2022. Para evitar o recebimento de uma mensagem que você não queira ou o envio de mensagens em massa, essa lei garante que essa proteção dos seus dados. E tanto é que se você não quiser receber, você entra em contato e a empresa é obrigada a retirar seu nome do banco de dados dela. E eu queria até aproveitar para avisar que aproveite as redes sociais, essa parte da propaganda, que são só 45 dias, para fazer as proposições, para realmente levantar as bandeiras que vocês vão trabalhar, os candidatos, e mostrar para a população. As críticas ácidas, elas são permitidas, a lei permite, mas o discurso de ódio nós não vamos tolerar. Debate do dia pela Udia TV. Lembrando que no dia 17 de agosto, a partir das 8h30 da noite, nós teremos o nosso debate com os candidatos ao governo do estado. Você vai acompanhar esse debate muito esperado por toda a classe política do Piauí, mas também esperado pela população. Estarão presentes os candidatos cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. É uma regra do Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidatos é muito grande. Infelizmente, se nós levarmos em consideração a quantidade de candidatos, se colocarmos todos para debater, inviabiliza o debate, inviabiliza o entendimento, e por isso essa regra foi estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. João Magalhães continuou comigo aqui, Dr. Wallace Miranda, estamos recebendo o Dr. Wallace porque é médico, né? É médico e candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Candidato, obrigado pela presença. Prazer receber. O senhor já esteve no jornal O Dia News, prazer receber de novo aqui no debate do dia agora, mas já como candidato, né? Eu quero agradecer a oportunidade e reforço que nós, Partido Novo, fomos os primeiros a registrar as candidaturas. Então, no primeiro dia, a gente já estava registrando as candidaturas. Já temos uma chapa de federal e uma chapa de estadual. Candidato, o senhor declarou quanto de patrimônio? Declarei 1.400.000 e um pouquinho. Eu sabia que o Clodovil, antigamente, quando ouviu o Torres, ouviu falar, é jovem, mas ouviu falar, quando ele queria apertar alguém, lembra, Jonas? Ele queria apertar alguém, ele dizia assim, olha ali para além da verdade, ele dizia assim, né? Olha para além da verdade e me diga, eu vou fazer isso com o senhor, olha ali para além da verdade, esse é o patrimônio mesmo? Candidato? Exatamente, não tenho nada a esconder, e é lei, né, que a gente tem que realmente mostrar o que tem. Então, coloquei realmente o que eu tenho, né, tanto de imóvel como a parte das empresas, né? Sou médico, endocrinologista, empreendedor e professor da Universidade Federal. Então, não tenho a esconder. E eu gostaria que os outros candidatos também não tivessem nada a esconder, né? Porque mas o senhor tem avaliado que tem? Pois é, a gente tem observado alguns pontos que são muito incoerentes, né? O próprio ex-governador Wellington Dias declarou que tem um patrimônio total de R$1 milhão, sendo que ele botou a casa dele com R$237 mil. E eu faço desafio, já fiz um vídeo e estou fazendo aqui desafio de novo, eu compro sua casa. Compro sua casa com tudo que tem lá dentro, do mesmo jeitinho que você quiser, por esse valor aí, não tem problema nenhum. Quanto foi, candidato? 237? R$237 mil a casa lá. Por esse valor o senhor compra? Agora, já. E também compro o colégio do Rafael, o SEV. Ele colocou que o patrimônio total dele é de R$1.600.000, então o colégio vale menos do que isso, também compro. Na hora que ele quiser, feito o desafio, João Magalhães. A gente repercutiu nessa semana, né, no Papo do Cafezinho, exatamente algumas questões muito curiosas dessa questão relacionada à declaração de bens, como políticos declarando imóveis, terrenos no valor de R$2.000, casas no valor de R$900. Aliás, o João usou, candidato, uma expressão que eu achei fantástica, quer dizer, é uma peça de fantasia. Né? A declaração de bens tem servido como uma peça de fantasia. A gente já tem uma peça de fantasia que é o plano de governo de muitos candidatos, né, que é obrigatório protocolar. Infelizmente, muitas vezes é uma peça, às vezes, copiada e colada de outras campanhas, vários pedaços ali, você vai... Só refeita ali, só adequa ao ano, né, que é obrigatório. E agora também a declaração de bens eleitorais, servindo como mais uma peça de fantasia diante da Justiça Eleitoral. Candidato, eu queria começar a nossa entrevista perguntando ao senhor o seguinte, por que o Partido Novo desistiu da candidatura majoritária? Certo, e daí foi uma estratégia para
por causa do número de candidatos aprovados. Nós temos um processo seletivo. Então, de um total desse nosso processo seletivo, nós tivemos 10 aprovados. Desses 10 aprovados, se a gente retirasse o candidato a governador, o candidato a vice-governador, Senado, primeiro suplente, segundo suplente, a gente não teria nada de deputado federal nem deputado estadual. Então, como tivemos um número pequeno, então resolvemos dividir entre deputado federal e deputado estadual. Com isso, vamos ter 6 candidatos a deputado federal e vamos ter 3 a deputado estadual, por causa da cota de gênero, então a gente não conseguiu colocar um número maior do que isso. Então essa é a nossa chapa, o máximo para deputado federal é de 11, então nós estamos indo com 6. Estamos colocando nomes novos para a população piauiense votar e nomes realmente que querem a mudança. Nós não vamos utilizar nem um centavo do seu dinheiro, de dinheiro público na campanha, 0. Nada de fundo eleitoral e a gente já não utiliza nada de fundo partidário. Então a gente já começa aí mostrando quem tem responsabilidade com o dinheiro público. A gente acha que esse dinheiro deveria ir para saúde, educação, segurança. É impressionante quando a gente observa, porque não está conseguindo, por exemplo, aumentar o salário de uma classe e tal. Ué, mas está gastando 5 bilhões com fundo eleitoral. Esses 5 bilhões daria para construir muita creche, daria para ajudar na parte da segurança e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Essa a nossa responsabilidade que a gente já mostra na prática. Outro ponto, vou renunciar depois, caso, por exemplo, seja realmente eleito, todos os privilégios, nenhum privilégio. Todos os partidos novos defendem isso. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa... Salário. O salário que tem um deputado, que é cerca de uns 30 mil reais. E daí dá para o salário para ele viver muito bem. Qualquer pessoa vive muito bem. O privilégio que o senhor chama é o quê, deputado? Ficaria só o salário, deputado? Candidato. Assim, o que o Partido Novo exige é que a gente reduza pelo menos 50% de toda a verba de gabinete, de toda essa parte que é a mais, 50% de redução. Ou seja, e também renunciar a alguns privilégios, como auxílio moradia. Não tem sentido ter auxílio moradia. Quem ganha cerca de 30 mil reais por mês no Brasil, pelo amor de Deus, vive numa situação muito boa. Para que, além disso, ter um auxílio moradia? Para que ter um auxílio paletó? Tem lógica, um auxílio transporte. São tantos privilégios. 30 mil pode comprar 2 paletós por mês, né? Tranquilamente, dá para fazer muita coisa. Então, a gente tem que mostrar na prática, antes da gente começar a mostrar os outros projetos, na prática, começar que a gente realmente tem uma responsabilidade grande com o dinheiro do pagador de impostos. Então, começa cortando na carne, mostrando que isso é possível. E não é utopia, a gente já faz isso, né? Então, já faz isso. Doutor Wallace, a gente aqui no Sistema do Dia foi um dos primeiros, acho que o primeiro aqui do Piauí a entrevistar o Luiz Felipe Dávila, né? Sim. Candidato agora a presidente da República pelo Partido Novo. João fez a entrevista, inclusive. E eu fiz uma pergunta para ele, queria repetir essa pergunta, já que o partido tem trabalhado essa questão ideológica. É um partido que foca muito no discurso na questão da economia, né? É um partido que hoje reúne empresários, médicos, enfim, pessoas que compõem, do ponto de vista econômico, a elite, né, vamos dizer, do país. O próprio Luiz Fernando Dávila é um cientista político também, ligado ao empreendedorismo, enfim. O partido, e hoje a gente sabe que do ponto de vista de uma eleição nacional é preciso que se atinja eleitores de todas as classes, e é para isso é necessário que se tenha uma comunicação que alcance, né, todas as classes, né, a classe A, classe B, classe C, classe D, enfim, toda a classe de eleitorado precisa ser alcançado por uma mensagem. O Partido Novo, pelo que a gente observa no que diz respeito à linguagem da sigla, é um partido que tem uma certa dificuldade de alcançar o eleitorado, né, da classe C, da classe D. O senhor acha que esse é um desafio para o partido? Como é que o partido deve vencer esse desafio, né, comunicando as suas ideias, né, para toda a população e não restringindo, vamos dizer assim, um discurso mais voltado para a questão econômica, muitas vezes para um eleitorado que tem nível superior, né? Porque a gente sabe... traduzindo, né, João, o partido muitas vezes é associado a um eleitorado mais elitista. Sim, né? Qual é o grande desafio do Novo para ele alcançar todos os segmentos do eleitorado? Pois é, esse daí é uma pecha que foi colocada no Partido Novo, até quando o próprio João Moedo ele declarou o patrimônio dele. Isso foi, aí começou a ter esse certo preconceito, até antes, um pouco antes disso. Mas alguns pontos a considerar, né? Com relação aos nossos pré-candidatos. Tem pré-candidato nosso que não tem patrimônio nenhum. Pode olhar lá no sistema, é estudante. Tem um pré-candidato nosso que é estudante, 20 e poucos anos de idade. Tem outro pré-candidato nosso que também está começando a vida profissional. A gente tem, só dentro dos pré-candidatos, pessoas de todas as classes, todos os tipos. Com relação ao discurso para atingir toda a população,
quem defende mais o pobre, na realidade, é o Partido Novo. É o que defende empregos. A gente está aqui numa situação que o Piauí tem a metade da população abaixo da linha de pobreza. O que é que esse governo que está aí fez durante 20 anos para reduzir isso? Isso fica a pergunta. Se é um partido deles que defende o pobre, por que continua com metade da população do Piauí abaixo da linha de pobreza? Mas a metade... Metade, 50%. Metade da população do Piauí vive com menos de R$400 por mês. Esse é que define linha de pobreza. Tem além da miséria também. Chega cerca de uns 15% do piauiense. Isso nós estamos há 20 anos com o mesmo governo. Então, não é esse governo que está aí, não é essa ideologia que está aí que defende o pobre, porque senão não teria isso. 20 anos daria para fazer muita coisa. É uma geração 20 anos. Então, a gente defende, sim, a criação de emprego, geração de emprego e renda. Então, é um partido que defende isso. Então, se for pensar, é o partido que mais defende o pobre. Outro ponto muito importante. Na eleição passada, nós tivemos votos aqui no Piauí, no caso para o João Moedo, que foi candidato a presidente, em 222 cidades, de um total de 224 cidades. Então, chegamos em todas as cidades do estado do Piauí. O que nós temos que fazer agora, nesse ano, é aumentar esse alcance. Se a gente já chegou em todas as cidades, então a gente tem em cada cidade do Piauí um potencial multiplicador. E esse potencial multiplicador é que vai levar a nossa mensagem. Então, nós estamos em todo o Piauí. E essa mensagem, ela é interessante para a pessoa que vive abaixo da linha de pobreza, porque é uma mensagem de emprego, é uma mensagem para tirar a pessoa dessa dependência. Então, é isso que a gente propõe, isso que a gente está trazendo de proposta para o nosso povo. A gente está falando de eleição, João, mas sim, é importante saber, a eleição exige uma estrutura mínima do candidato. E aí eu pergunto ao senhor, como é que está essa estruturação do Partido Novo no Piauí? A questão de diretórios, de novos filiados, como é que está esse crescimento do partido em termos de base no interior? Certo, o partido ele só vive com a doação do filiado, então tem que ter filiado, senão o partido nem existe. Nós temos cerca de mais ou menos uns 300 filiados no estado do Piauí, nós temos pré-candidato de Picos, pré-candidato de Campo Maior, demonstrando que a gente não tem somente pré-candidato de Teresina. E eu mesmo, minha raiz é Canduburiti, lá no sul do estado. Então, nós temos sim espalhados por todo o Piauí, já como pré-candidato. E como filiado, aí sim, a gente tem mais cidades ainda. A programação para o Partido Novo é que em 2024 a gente lance candidatos a vereador, candidatos a prefeitos em várias cidades do Piauí. Então, é um partido que está em franco crescimento aqui no estado do Piauí. Mas o sistema é o mesmo? Vai ser o mesmo, claro, dentro das regras do Partido Novo, abriu os diretórios. Abriu os diretórios, processo seletivo, tudo direitinho. Então, esse crescimento que a gente teve agora, que a gente não participou há 4 anos atrás aqui no Piauí, então a gente já está participando com pré-candidatos de várias cidades do interior do Piauí, a tendência é que aumente. E nossa campanha é feita toda por doação. Eu mesmo já tenho uma vaquinha virtual. Então, nessa vaquinha virtual, a pessoa vai lá e faz a sua doação. Quer doar R$10? Doa R$10. Quer doar 20, 30? Então a pessoa doa o valor que ela quiser doar. Eu queria saber o seguinte, esse processo seletivo, João, esse processo seletivo para Teresina já é uma situação um pouco complexa. Diferente. Como é que vai ser isso no interior do estado, candidato, e principalmente nas pequenas cidades? Já faz isso pelo Brasil todo, né? Então, é algo que só vai trazer a mais para Piauí. E a gente fez agora de várias pessoas localizadas no estado do Piauí. Então, é algo natural, é um processo que antes era aquela coisa que era assim, uma coisa muito estranha e tal, diferente. Hoje em dia, é muito mais bem aceito pela população e é um processo de preparação. Ou seja, durante o meu processo seletivo, eu tive aula com o pessoal voltado mais para a saúde, voltado mais para a segurança, ciência política, organização de campanha, porque se a nossa campanha não gasta praticamente, não gasta muito dinheiro, porque é tudo por doação, a gente tem que fazer tudo bem enxuto. Então, organização da campanha, então tudo bem organizado. Para ter uma ideia como é tudo bem organizado, a nossa assessoria jurídica, assessoria contábil é a mesma para todos. Então, a gente tem no cenário nacional uma polarização muito grande, né? Lula, Bolsonaro. Aqui no Piauí a gente também hoje tem um cenário bem polarizado, time, né, do Rafael Fonteles, Partido dos Trabalhadores, e o grupo, né, vamos dizer assim, que encabeçado como candidato Dr. Silvio Mendes, mas é o grupo ali do senador Ciro Nogueira, enfim. O senhor, que é do Partido Novo, ou seja, que não está ali dentro dessa polarização, como fazer para furar essa bolha da polarização? Qual é a estratégia do partido para tentar, no meio desse cenário tão polarizado, conseguir algum espaço e uma eleição na Câmara Federal? Primeiro ponto, né? Quando a gente observa que um grupo é o grupo do Ciro Nogueira e outro grupo é o grupo do Wellington Dias, então a gente sabe que é o mesmo grupo, né? Porque Ciro Nogueira e o Wellington Dias sempre estiveram juntos. Na última eleição, o Ciro Nogueira pediu voto para o Wellington Dias, o Wellington Dias pediu voto para o Ciro Nogueira. Então, eles são do mesmo grupo.
Então, analisando esses dois grupos, são muito parecidos. Então, a gente tem que saber realmente em quem votar. Então, eu tenho um pé atrás com relação a todos eles. Com certeza, eu, por exemplo, não votaria no Rafael de jeito nenhum, sem possibilidade. Vou analisar os debates. O debate aqui dia 17, vai ter já um debate aqui na TV O Dia, para ver quem vai receber meu voto. Mas a certeza é, o grupo que está aí há 20 anos já teve seu tempo. Não fez. 20 anos é muito tempo. Esse o senhor descartou? Totalmente. Então restam os outros candidatos. Analisar agora entre os outros candidatos, que o debate vai ajudar bastante isso daí. E a proposta do Partido Novo ele chega como um partido diferente, então a nossa proposta é tentar, realmente, chegar na população e fazer o nosso primeiro deputado aqui no estado do Piauí. Agora, os candidatos foram liberados, os filiados foram liberados para cada um escolher o candidato que achar mais dentro das suas necessidades, enfim, do que eles entendem como o melhor candidato. Mas não há uma orientação na hora dessa escolha, isso fica realmente livre, não há uma, digamos, porque o senhor falou, olha, os filiados passam por cursos, passam por treinamentos, passam por ensinamentos em áreas específicas, saúde, educação, ciência política. Na hora de fazer essa escolha, não há uma base assim, nós vamos escolher dentro de tais critérios. A gente sempre conversa muito, né? Tem as reuniões e com certeza vai chegar o momento da gente avaliar isso daí quando chegar mais perto da eleição do dia 2 de outubro. Como um candidato a deputado federal, qual é a sua plataforma de mandato? O que o senhor priorizaria caso assuma um mandato em fevereiro? Qual é o primeiro ato que o senhor acha que é prioridade? Além, claro, dessa questão de redução de gastos, né, como o senhor falou. A primeira proposta de lei proposta pelo Partido Novo, com seus primeiros deputados, em 2019, na hora que assumiram, foi exatamente acabar com o fundo partidário e colocar esse dinheiro para saúde, educação e segurança. Com certeza absoluta, isso deve ser tentado de novo. Isso daí seria um ponto. É uma coisa que a gente acha um total absurdo isso daí, muito absurdo mesmo. Fundo partidário e fundo eleitoral. Mas como pré-candidato, eu tenho algumas bandeiras que vou defender. Sou médico, então não tenho como deixar de defender a bandeira da saúde, certo? Tem muito ponto a ser organizado com relação à saúde, seja a saúde, o SUS, seja a saúde suplementar. Então, nós temos muita coisa a ser organizada com relação a isso. Outro ponto muito importante, eu sou empreendedor, então eu penso na geração de emprego e renda. Então, eu quero defender o lado da pessoa mais pobre. Então, a gente tem que tirar essa população dessa vulnerabilidade social. Quando nós temos um estado que tem metade da população abaixo da linha de pobreza, nós estamos numa situação muito ruim, um dos piores DHs, então é um dos menores PIB per capita do Brasil. Então, uma pessoa que ela não tem o básico, uma pessoa que não tem o mínimo, uma pessoa que não sabe o que é que vai comer na próxima refeição, ela não consegue produzir nada para a sociedade. Então, a gente tem que resolver esse problema. O programa social não está errado de jeito nenhum. A gente tem que ter um programa social, sim, e a gente tem que ter uma saída desse programa social. Cada candidato... Quer dizer, o que o Partido Novo condena é a permanência desse programa social sem uma perspectiva de saída. Isso. O que a gente condena é que, assim, está lá o programa social, mas se aquela pessoa está fazendo alguma capacitação, é oferecer uma oportunidade. Você não vai tirar o programa social de ninguém, mas você vai oferecer uma oportunidade para aquela pessoa, um ensino técnico, alfabetização, mas alfabetização de verdade, não esse do PROAGE, que na verdade deveria ser chamado PROALMA, né? Porque teve mais de 1.000 candidatos que já mortos aí, inscritos no programa desse. Então, a gente tem que dar realmente uma alfabetização de verdade, a gente tem que dar uma melhoria de verdade, capacitar a nossa população. Então, a gente tem que reduzir essa pobreza. Tem que reduzir a pobreza, geração de emprego e renda, pensar na saúde. Candidato, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui, desejando boa sorte para o senhor nesse período eleitoral, para o senhor, para o Partido Novo e para todos os candidatos. Muito obrigado. Bom, João, encerramos por aqui mais um Debate do Dia, agradecendo ao nosso telespectador. Lembrando que toda quarta, às 8h30 da noite, nós temos o Debate do Dia, com candidatos, João, jornalistas, temos também cientistas políticos, advogados, para ouvir, por exemplo, como ouvimos agora o doutor Wallace, não só as propostas dos candidatos, mas analisar também o pleito eleitoral, a ação da justiça eleitoral, as ações da justiça eleitoral, o comportamento dos eleitores, enfim, informar você sobre as eleições de 2022. E no dia 17 de agosto, às 20h30, às 8h30, nós teremos o Debate do Dia ao vivo do Teresina Hall. Todos os candidatos ao governo do Estado com representação no Congresso Nacional. João, obrigado.
Prazer receber você aqui. Sempre às ordens, Douglas. Obrigado, doutor Wallace. Obrigado especial ao nosso telespectador. E amanhã, certamente, Papo do Cafezinho e Política do Dia no Jornal Dia News. Olha, deixando a você o convite para o Jornal Dia News, começa às 13h. Então, 1h em ponto, o convite está feito para o Jornal O Dia News. E, é claro, com toda a nossa equipe, levando até você o que acontece mais importante em todo o Piauí. Uma ótima noite. A gente se encontra amanhã às 13h aqui no sistema O Dia de Comunicação, a maior cobertura das eleições 2022 no Piauí.